Meu nome é Claudinei Freitas e hoje o tema é direito agroambiental. O direito ambiental, como visto, é uma ampla área do direito que busca regulamentar relações entre o homem, os governantes e as empresas com o meio ambiente, em sua totalidade, a fim de protegê-lo tanto o homem e o meio ambiente. Hoje o canal Madeira Legal traz uma super entrevista com a doutora Alessandra Panizzi, que é especialista em direito agroambiental. E ela fez uma entrevista na Rádio Conte. Siga a rádio no link abaixo, detentor da entrevista, segue os links abaixo do Instagram, da Rádio Conte, Facebook da Rádio Conte. Se você gosta desse canal, se inscreva, pois muitos assistem e não se inscrevam. Dá um like aí, compartilha e vamos ao vídeo aí com vocês, a Rádio Conte. Grande abraço. Terça-feira é dia de Bom Dia Agro e já está aqui Dejane Ardon. Bom dia, Dejane. Bom dia, João. Bom dia a todos os colegas aqui no estúdio, a todos os nossos ouvintes pelo estado de Mato Grosso. Hoje é dia de falar de agro também, né? Quem você trouxe pra gente hoje? Hoje, olha, a gente estava ali conversando, tem muito assunto, dá para dividir em vários programas, né? Assuntos atuais, assuntos aí que exigem atenção. A gente vai falar sobre direito agroambiental, por isso a gente sempre traz especialistas aqui no Giro Conte e também no Bom Dia Agro. E hoje é a doutora Alessandra Panizzi de Souza. Obrigada por estar aqui, por aceitar esse convite nessa manhã. Bom dia. Bom dia, é uma honra e uma gratidão poder estar aqui nesse momento, falando de uma matéria que eu gosto muito. Cumprimento a todos em nome da Dejanane e fico aqui à disposição. Então, Alessandra, a gente estava falando justamente de março, um mês de prazos nessa área ambiental, nessa área do direito também agrário. Que prazos, principalmente, aí o produtor rural precisa ficar atento até o final deste mês? Bem, nós temos que falar primeiro do produtor rural. Quando a gente fala nessa situação, todo mundo que tem licença ambiental, ou CAR, ou um PRA, não importa a atividade que seja, ele precisa ter o cadastro técnico federal perante o IBAMA. Além de todas as licenças estaduais, ele tem que ter esse cadastro. E dentro desse cadastro, hoje é um mês que você tem que ir lá comprovar se você tem resíduos, não tem resíduos, atualizar o seu cadastro no valor que está a sua empresa hoje. Porque o que a gente tem visto, alguns começam com pequenas empresas, cadastram no Cadastro Técnico Federal do IBAMA e ao longo dos anos vão aumentando os seus faturamentos e esquece de fazer essa atualização. E hoje isso pode gerar uma multa. Além disso, é o primeiro mês que a gente tem que pagar a primeira parcela de 4 em relação à taxa de fiscalização do IBAMA. Então isso é importante porque se essa taxa não for paga, você pode ser executado no futuro. Além disso, ela trava o seu cadastro técnico federal e você não consegue fazer compras e vendas entre estados porque o seu cadastro estaria suspenso temporariamente se não tiver em dia com esse ponto. E mais do que isso, ainda que não estejamos diretamente no agro, mas a atividade de mineração hoje tem crescido nas propriedades rurais. É o mês que você também tem que fazer o relatório anual de lavra, identificar o quanto você produziu no ano anterior e apresentar esse relatório à ANM, que é a Agência Nacional de Mineração. E nessa questão que envolve aí o IBAMA, a gente enquadra então propriedades de todos os portes. De todos os portes. Quem tiver o CAR está incluso nisso. Está incluso. Então, quem tiver licença ambiental, independente do tamanho da sua propriedade, do seu empreendimento, ou um CAR, você tem que ter esse cadastro técnico federal. Até mesmo, se você hoje exercer, dependendo da sua atividade, pessoa física, também teria que ter o cadastro técnico. Eu tenho o meu perante o IBAMA. E como é que está esse acesso ao IBAMA? Nós falávamos até antes da entrevista de algumas mudanças, né? Mudanças aí em função do novo governo, do novo período, de uma nova gestão federal que surgiu e algumas mudanças nessa área ambiental. Que mudanças mais significativas foram feitas e estão aí trazendo, ou trouxeram benefícios, ou estão atrapalhando um pouco a vida aí? Bem, nós tivemos no início do ano uma polêmica que foi o CAR saindo do Ministério da Agricultura e indo para o Ministério do Meio Ambiente. Eu digo que ele voltou para a casa dele.
Independente disso, quais são os efeitos? Eu preciso lembrar que em Mato Grosso nós temos nosso CAR estadual e que o nosso CAR já está dentro da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então, diretamente, não existe nenhum efeito para os produtores nossos. Entretanto, independente de onde esteja o CAR nacional, se o governo, a União, decidir enrijecer a fiscalização ou as regras em relação ao uso de recursos naturais, isso vai ter um efeito cascata para os estados, independente de onde esteja o CAR. Uma outra grande mudança, e eu achei que foi uma perda para o cenário do direito ambiental como um todo e até para o proprietário rural, é que o IBAMA lavrava uma multa e você podia pedir, num prazo de 20 dias, uma conciliação. Aguardava um tempo razoável, de uns 4, 5 meses, abria uma conciliação virtual, onde você podia aquela multa, você não tinha como se defender, mas existem multas que não têm defesa, não é que não tem defesa, você prorroga com o tempo. Quem desmatou depois de 2008, ou quem desmatou, na verdade, ano passado, sem a licença, ele pode estar numa área possível de desmate, mas estava sem a licença, algum acordo ele teria que fazer. E você iria para essa conciliação e conseguiria uma redução significativa do valor da multa e o restante do valor iria para um projeto. Hoje isso acontece? Sim, mas não mais diretamente. Você tem que fazer a defesa. Dentro dessa defesa, o analista que pegar o seu processo vai verificar se você tem reincidência, se você teve aumento disso, se sua multa está num valor razoável, para depois analisar a sua conciliação. Então, a gente vai ter um prazo maior de indefinição dessa resposta. Mais burocracia. Mais burocracia, mais demora para se solucionar os impasses. Você falou dessa questão de desmate. A gente sabe que Mato Grosso tem diferentes percentuais conforme o bioma em que a propriedade está inserida. E há muitas propriedades que ainda possuem um crédito, que elas têm aí a possibilidade de abrir novas áreas legalmente. Isso tem acontecido? O produtor tem tentado, tem conseguido fazer essa ampliação legal das suas áreas? Então, a gente chama até de remanescente. Bem, se a gente perguntar num prazo hábil, nós tivemos uma dificuldade muito grande ao longo dos anos, praticamente zero de licenças. De uns 2 anos para cá, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente tem soltado mais licenças de desmate para quem é de direito, certo? Que a gente chama de desmatamento legal. Ainda assim, existe um volume muito grande sem essa resposta, por uma questão de que, ano passado, nós chegamos a um ponto, para você ter esse desmate autorizado, você tem que ter um CAR aprovado, que é justamente o Cadastro Ambiental Rural da propriedade, que analisa onde é a área de reserva legal e se tem remanescente para você poder desmatar. Nós chegamos em julho a ter só 12 pessoas fazendo essa análise. A partir de julho foram contratados, se eu não me engano, 54, 50, um número muito maior, e que deu um lastro para que a gente pudesse tomar um fôlego, a gente fala nós produtores, e obter essas licenças. Mas a gente percebe que ainda assim há uma demora, o que às vezes faz com que o produtor opte em abrir e depois arcar com as consequências da multa naquela área que já seria de direito dele fazer uso. Eu gostaria até que você explicasse, porque muitas pessoas que nos acompanham, muitas vezes não têm ligação com o agro, eu sempre explico isso aqui, e podem pensar assim, tá, é o produtor querendo desmatar aí. Não, gente, existe uma questão legal em que o produtor em determinado bioma tem um percentual em que ele pode abrir. E a gente sempre faz um comparativo, né, João, com uma casa aí de uns 100 metros quadrados, tem lugar, tem bioma, como bioma amazônico, que 80 metros eu não posso usar, tá? Isso gente, mesmo. é isso. Eu tenho que deixar a minha casa lá fechadinha e eu vou morar num quartinho de 20. Mas se pegar fogo nesses, ou ocorrer um desmate nesses outros 80, eu sou a responsável. E assim em outros biomas. Eu gostaria que você rapidamente explicasse isso também para a população em geral entender que há alguns percentuais dentro da propriedade rural que são legais para desmate. Isso mesmo. Vamos supor, se eu falar de cerrado, o cerrado hoje, eu não vou falar muito de histórico, senão vai haver uma confusão sobre percentuais. Atualmente, o que diz o cerrado? Se você tem 1.000 hectares, você pode abrir 650 hectares e tem que permanecer com o restante fechado.
né? Então, você tem um volume de área de reserva legal de 350 hectares. Na Amazônia Legal, nós temos uma Amazônia onde você exige 80%. Então, a cada 1.000 hectares, você só tem o direito a abrir 20%, que seria a referência, numa matemática, 200 hectares. Esses 200 hectares é permitido por lei. É um direito de quem tem a propriedade poder produzir sobre essa propriedade. E o mais interessante é que a própria Constituição fala que a gente tem que observar a função social da propriedade. E a função social, uma delas é produção, dentro das regras ambientais, que seria aquele direito de abrir. E o que a gente viu ao longo dos anos é que nem esses 200 hectares conseguia se abrir hoje. E existe uma situação que me preocupa, é que quando a gente fala em desmatamento zero da Amazônia, a gente tem que tomar cuidado que esse zero representa até o que é legal. Eu não vou poder abrir os meus 200 hectares, então quem é que vai pagar o ônus dessa fazenda totalmente fechada? Porque eu digo, é muito fácil a gente estar aqui dentro, numa entrevista com ar-condicionado, com iluminação, tudo acontecendo, e eu pedindo para um produtor manter 800 hectares intactos, com o ônus dele totalmente, e eu não pago nada por isso. Não, doutor, é claro que paga. Ele pode fazer um plano de manejo florestal, pode, mas é escalonado. Ele pode colocar carbono, vender para carbono. Hoje a gente tem observado que carbono voltou a estar no mercado, ainda é incipiente, e ele tem nesse atual conjuntura, como o método dele ainda é muito alto para você fazer as valorações, as empresas estão pedindo acima de 10.000 hectares. Então, você de novo esbarra num problema de que manter a árvore em pé é uma obrigação legal, todo mundo quer, mas ninguém quer pagar o custo dessa realidade. E todo mundo cobra isso do Brasil, todo mundo cobra isso dos produtores, né, João? É verdade. Alessandra, tem uma questão muito séria, né? Como há toda uma publicitação sobre a questão ambiental no mundo, existe uma razão por isso, está tendo mudanças climáticas, né? A fumaça, a fogo. Essa frase nunca foi tão forte. Nós sabemos que existe o espaço legal que pode ser desmatado ainda, né? E foi desmatado, é possível que venha a ter fogo, uma série de questões. Como lidar com essa questão? Como que se lida, né, com essa questão entre uma pressão social em relação a tudo isso, não só social, governamental, institucional, de instituições paralelas, internacionais inclusive, né? E o avanço em termos de agricultura, e aqui estou falando que todo mundo entenda, o avanço legal, legítimo. Como lidar com tudo isso? Na minha opinião, a gente tem que trazer maior eficiência ao órgão ambiental para que ele possa, num curto prazo, ainda que eu sei que o órgão tenha tentado, não está sendo suficiente, fazer as análises dos CARs, onde você identifica o que é área de reserva legal, o que tem de déficit ou não, de APP, e na sequência você permitir que o que é de direito seja aberto. Porque aí você tem condições de crescer, porque olha só, se a gente vai discutir onde é fumaça, fogo e que o mundo, as mudanças climáticas estão acontecendo é por desmate, não é só por desmate, é por uma série de situações de centros urbanos com alto grau de poluição. Os lixos da cidade são terríveis. São terríveis. Nós temos, que a gente está muito longe do mar, então a gente esquece de perguntar o que é o mar, que é muito representativo na planeta Terra e a importância ambiental que ele tem. Mas aqui, doutor, a gente pode perguntar o que é o Rio Cuiabá. Está aqui, debaixo dos nossos olhos. Né? Pois é. Então, a pergunta que se faz, eu estive há pouco tempo no Egito e eu fiquei impressionada como é que o Egito funciona, só que só 6% da terra dele inteira é produtiva, só 6%, sabe o que é 6%? Tudo com base num único corpo hídrico que é o Rio Nilo, e nós temos um volume e não sabemos aproveitar tão adequadamente. Agora, eu acredito o seguinte, para se diminuir problemas de legalidade, você tem que trazer eficiência. Se você permite que as pessoas possam fazer os desmates corretos, provavelmente elas não têm motivos para estar avançando, fazendo as fronteiras agrícolas de forma ilegal, porque ela vai poder produzir. E eu não estou justificando não estou dizendo que a ineficiência traz a legalidade para os desmates ilegais, jamais. Mas o fato é, se o que é meu de direito eu recebo com facilidade, eu tenho tendência a respeitar muito mais as normas. É isso que nós precisamos fazer. O Brasil é um dos campeões em normas ambientais, mas instrumentos de comando e controle não dão resultado sozinho.
a gente tem que trabalhar isso também. E a outra opinião minha é que a gente precisa fazer com que árvores em pé tenham um valor econômico para ser competitiva. Olha, eu colocaria uma outro fator aí, Dejane e doutora Alessandra, que é o seguinte, a gente faz muito o durante e o depois, a gente não faz o antes. Para mim, governo do estado, prefeituras, produtores, as instituições deveriam fazer publicidade anterior, dizendo qual vai ser o período que vai ter desmatamento, qual vai ser o período de fogo, o que é legal. Quando a fumaça já sobe para o céu, aí fica todo mundo correndo atrás. Para mim, falta esse trabalho. Deixando a gente que lida com comunicação, a gente sabe o que é essa vacina que se aplica. Para mim, nunca se aplica a vacina a isso. A gente só corre atrás do problema. E eu diria mais uma questão que a gente tem visto esse endurecimento, e eu acho que isso tem que ser feito, e os produtores rurais com quem eu converso também defendem isso, porque é como a Alessandra falou. O produtor rural, tendo a oportunidade de trabalhar dentro da legalidade da área dele, ele vai fazer aquilo ali, sim, produzir, ok. Sim. Mas existem muitos oportunistas também, que chegam numa área, a gente tem visto isso há muito mais tempo em Mato Grosso e mais recentemente no estado do Pará, que chegam nessas áreas, abrem a área a qualquer custo, e colocam gado lá, como se isso fosse uma propriedade rural. Isso não é uma propriedade rural. São oportunistas que chegam ali e se passam por proprietários, sim, e dizem que aquilo ali é produtivo. Então, muitas vezes a imagem que se tem disso, em função de ali ter gado, é como, né, se fosse uma propriedade. E há mesmo toda essa união desses entes para que trabalhe de forma mais correta. Mas eu queria também questionar a Alessandra, já que a gente falou de fogo, nesse período aí, já a gente se prepara e há também uma preparação dos produtores para um período de seca que vai chegar. Há necessidade de maior atenção dos produtores também nesse período, até por uma questão legal para se prevenir aí de possíveis multas. Então o produtor já começa fazendo toda uma limpeza na sua propriedade também, né? É importante, a gente sempre fala o seguinte, existe 2 momentos do período de fogo, o preventivo e o repressivo. Eu coloco, primeiro é uma obrigação legal ter o aceiro nas propriedades rurais, que é aquela limpeza nos limites da propriedade. Tanto a sua quanto do vizinho, para que você tenha um aceiro maior e se porventura o fogo pegar, ele não consiga transpor uma fazenda na outra. Eu sempre falo o seguinte, faça vídeos, fotos das cercas, do aceiro, converse com os vizinhos, estejam preparados, tenham um caminhão-pipa, não é todo mundo que pode ter, mas de repente o vizinho mais próximo, localize isso. Por que acontece em Mato Grosso? A gente percebe sim um fogo ilegal, mas muito menos do que acontecia há anos atrás, mas o estado tem, no período de seco, estado muito seco. Eu falo assim, tem lugares que você fala fogo, ele pega fogo, fala fogo, queimou. E aí você não consegue controlar isso. E dentro disso, se você não consegue, e aí como é que você evita um prejuízo maior? Se você demonstra como é que está a sua propriedade, que você está cuidando da propriedade, tem os aceiros, tem abafadores, tem comunicação, tenta fazer com os vizinhos, mostra que você tem as cercas, os currais. Se porventura esse fogo adentrar a sua fazenda, a gente não pode deixar isso acontecer. Aconteceu. Chame todos. Eu sei que é um momento difícil, mas faça ainda assim vídeos e fotos, porque no futuro, se alguém interpelar em relação a esse fogo dizendo que foi de origem sua, você tem condições de mostrar que você teve um prejuízo e não um ganho com isso. Sim. E uma coisa muito importante é que com o Código Florestal 2012 ficou muito claro que o órgão só pode autuar os nossos produtores se ele demonstrar a origem desse fogo. Ou seja, tem que estar claro que estava na sua propriedade e não que veio de outras propriedades. Então, fazer esse trabalho preventivo e depois o repressivo. E outra coisa, comunique a bombeiros e defesa civil, mas não tem no meu município. Liga para alguma autoridade, pega o nome para dizer eu fiz o que eu podia, o que estava ao meu alcance. Como você falou, muitas vezes esse fogo, ele adentra a propriedade, próximo a uma BR, próximo a uma estrada e também, e causa aí um desastre na área produtiva, inclusive anos para recuperar essa área, no caso de ser uma área aí de agricultura. Tem uma pergunta do nosso parceiro o Antônio Luiz, lá de Pontes Lacerda. Bom dia, Antônio Luiz.
Bom dia, Dejane. Bom dia também, doutora Alessandra. A pergunta é sobre o plano diretor, que é um instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão urbana, segundo a Lei 10.257 de 2001, o Estatuto da Cidade, não sendo obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, desde que elas não estejam integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Partindo desses regramentos e da sua experiência na área, como andam na prática as administrações com esses enfrentamentos de planos diretores que realmente atendam às necessidades dos municípios? Essa pergunta é do professor Alex, ele é coordenador do curso de Direito da Unemate, aqui de Pontes Lacerda, para o Bom Dia Agro, e para a doutora Alessandra, que está junto com a gente nessa manhã. Bom dia novamente. Bem, é difícil falar de forma geral num plano diretor porque a gente precisa analisar o caso em concreto, porque eles são individualizados. Se eu falar dentro de Cuiabá, na questão ambiental, eu vou lembrar que Cuiabá tem um licenciamento descentralizado, então ele já ganhou pontos em relação a isso. Cuiabá também tem uma tendência muito grande a ter zelo para as questões ambientais. Em relação às APPs, ainda que seja complicado, porque nós temos uma cidade que cresceu ao longo dos corpos hídricos. Eu faço parte do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a gente estava justamente discutindo hoje um problema seríssimo do Rio Cochipó, Barbado e assim por diante, porque a própria concessionária precisa desses corpos hídricos para diluição e eles já estão no limite dessa diluição dos efluentes. Então, assim, quando eu falo plano diretor, uma outra preocupação, os planos diretores exigiram os resíduos sólidos associado à lei de saneamento, que só vem sendo prorrogadas porque a gente diminuiu o volume de lixões, mas a gente só mascarou os lixões. Nós transformamos em aterros sanitários controlados e não aterros sanitários verdadeiros, né? Mas aí eu diria o seguinte, é complicado. Como é que eu vou falar de uma cidade como Rondolândia, ou vou em Alta Floresta, ou Sinop, porque eu não tenho conhecimento propriamente dito dessas áreas. Existem as regras, deveriam ser cobradas, mas infelizmente, até mesmo por algumas expansões urbanas, a gente não consegue colocar tudo em prática, como a gente ia falar isso dentro da propriedade rural. Agora, eu acredito que toda vez que você tem um licenciamento descentralizado, o que é isso? O município pode licenciar e liberar as licenças, você tem um controle maior e uma agilidade, porque você desafoga uma secretaria estadual e permite que as peculiaridades dos municípios sejam analisadas no processo de licenciamento. E aí você é mais justo tecnicamente com todos. Eu sei que foi uma resposta evasiva, eu não fujo das minhas respostas, mas eu também tenho que ser franca, porque eu teria que ter mais propriedade para falar de cada município. Não, tudo bem. E o tempo também, né, João? Nessa área ambiental, há muito o que se falar. Sim. Dentro da propriedade, fora da propriedade, responsabilidades de quem produz lá no campo, de quem está na cidade também. Aí a doutora Alessandra citou os córregos que cortam Cuiabá, que são muitos, e a gente vê muitos bairros crescendo no entorno desses córregos e muitas vezes poluindo também, infelizmente. Poços tubulares sem licença. Tem muita coisa. A gente pode trazer ela novamente outro dia aqui. E eu teria um minutinho? Tem. Deixa eu colocar um assunto muito importante. Eu falo assim, o estado de Mato Grosso tem 3 áreas de uso restrito, que é a planície pantaneira do Araguaia, a planície pantaneira do Pantanal e a planície pantaneira do Guaporé. Em setembro do ano passado, o CONSEMA publicou a resolução 45 falando como é que a gente vai usar essas áreas úmidas, porque não só essas planícies pantaneiras, que são áreas de uso restrito, a gente tem outras áreas úmidas também, pontuais, menorzinhas. O detalhe é que foi proposta pelo Ministério Público Estadual uma ação civil pública pedindo para suspender a vigência dessa resolução, que era a resolução que tinha dado um fôlego para os produtores rurais poderem produzir nessas áreas, e não foi o doutor Rodrigo Curvo está com esse processo concluído, ainda não se manifestou. Eu espero que ele, como de praxe, ele é bem consensual, ele é bem razoável. Eu admiro muito esse juiz, no qual ele ouça primeiro a SEMA para depois decidir liminarmente. Sim. Mas a minha grande preocupação é que tem 2 anos que esses 3
biomas, não é nem biomas, as 3 áreas de uso restrito, principalmente quem está na região de Cocalinho, de São Félix do Xingu e assim por diante, estão sem produzir. Eles não podem abrir 1 metro quadrado, quem produz, quem não produz não consegue mais licenciar, numa situação muito complicada, e de novo nós travamos o Estado nesse sentido. E aí a minha pergunta é, e agora? Se for concedida e for suspensa essa resolução, o que essas pessoas vão poder fazer no futuro? E são muitas famílias que estão nessas áreas. Muitas. Há muitos anos. Sem resposta. E entra justamente nos municípios que mais necessitam. Isso mesmo. E que estavam nessa expansão, né? Verdade. É.